Sejam bem-vindos à aula 2, parte 1 da disciplina Rede de Computadores. Nessa semana iremos ver os meios físicos de transmissão, tá ok? Vocês lembram que a gente já começou a trabalhar uma introdução às redes de computadores, às topologia, tá ok? Então agora a gente vai trabalhar esses meios físicos de transmissão, como é feita essa transmissão dentro de uma rede de computadores. Tá? A gente vai tratar especificamente dos meios físicos de transmissão em rede de computadores, de que forma vai ser feita essa transmissão dentro de uma rede, porque vocês lembram que a gente já viu a topologia, já viu alguns abrangência de redes, né? As LANs, as MANs, as WANs, e agora a gente vai saber como é que essas redes elas se conectam. Então vamos lá. Os meios físicos são os tipos de cabos e transmissão wireless, né? Então a transmissão ela pode ser feita via cabo ou transmissão sem fio, ou seja, sem cabo. Vamos conhecer também quais são os equipamentos necessários que a gente precisa ter numa rede, o que é um computador, né? Uma placa de rede, um hub, pontes, switches, roteadores, e também é importante que a gente saiba que existem os equipamentos, que são os hardwares, e também é importante que a gente saiba que existe também o software, né? Que são os softwares utilizados no funcionamento da rede. Então é importante que a gente saiba de que forma esses componentes da rede vão se integrar, ou seja, o meio de transmissão, se sua rede é com fio, sem fio, que equipamentos existem na minha rede, né? E o software que existe na minha rede, porque assim como o computador pessoal, a gente precisa de um hardware, mas também a gente precisa do software, tá ok, pessoal? Então, o meio de transmissão, então existe basicamente dois meios, né? A transmissão de dados entre dois equipamentos pode ser feita utilizando um cabo como guia, por onde o sinal sai enviado, ou utilizando técnicas que dispensam a utilização dos mesmos, enviando sinais pelo ar, e por isso mesmo são chamados de transmissão sem fio. Então é bom que a gente fique atento a isso, né? O meio de transmissão, dois meios que existem, cabo e sem fio, ou wireless. Como meio de transmissão usado para criar um canal de comunicação entre dois dispositivos, permite o envio entre eles, pode ser o cabo ou próprio ar. Muitas vezes a gente utiliza o termo genérico link ou enlace para se referir a esse canal. Então, quando a gente está trabalhando numa rede de computadores, a gente vai criar um canal de comunicação entre esses equipamentos, né? Basicamente, inicialmente entre dois. E aí, ele pode ser utilizando um cabo ou utilizando o ar, né, que é o sem fio. E aí a gente vai criar um link, né, ou um enlace, um canal de comunicação. Então, numa rede de computadores é importante que a gente crie esse canal de comunicação utilizando um dos dois desses tipos de meio de transmissão que eu falei. Vamos trabalhar primeiro os cabos, né? Então, existem duas categorias de cabos utilizados para a transmissão de dados em rede de computadores. Um que utiliza sinais elétricos, né, transmitidos através de cabos metálicos, são tipicamente de cobre, e outros que utilizam pulsos luminosos, emitidos sobre cabos de vidro, conhecidos como fibra ótica. Então, existem esses dois tipos de cabo que a gente vai tratar aqui. Os dois tipos de cabos metálicos utilizados em rede de computadores são os cabos coaxial e o par trançado, que a gente vai ver a partir de agora. Então, o que a gente já sabe? Que existem dois meios de transmissão na rede, cabo e wireless. E os cabos, eles são de cobre, né, metálicos, ou então são de fibras óticas. A gente vai ver o exemplo de cada um deles, tá ok, pessoal? Quais são os cabos, né? Já falei. Existem duas categorias, né? O que utiliza sinais elétricos, os cobres, e os que utiliza cabo de vida fibra ótica. Os dois cabos que utilizam cabos metálicos utilizados em rede de computadores são o cabo coaxial e o cabo par trançado. Os tipos mais comuns de cabo de rede são coaxial, par trançado e fibra ótica. O coaxial está sendo descontinuamente usado em redes locais. Então, o cabo coaxial, né, o de cobre, ele quase não está sendo usado. O mais usado hoje é o par trançado. E o de fibra ótica ainda é de uso restrito em redes corporativas e de longa distância, porque oferece maior qualidade, porém oferece um custo maior, tá? Vamos lá, pessoal, vamos entender o que é esse cabo coaxial, né? Os cabos coaxiais são um dos primeiros tipos de cabo usado em rede de computadores. A partir dele, as redes locais evoluíram para os padrões que temos hoje, né? Hoje não são mais utilizados para a instalação de novas redes locais. Ele possui um fio que transmite os dados, uma camada de resina, uma malha que funciona como uma blindagem, né? Observe que ele tem tipo uma blindagem contra interferências eletromagnéticas e é envolto por uma camada de PVC.
tá ok? A capa, ela é de PVC. Então, esse cabo aqui, ele foi utilizado quando surgiram as primeiras redes, né? Desde o início da evolução dos computadores e a criação das redes, eles eram bastante utilizados. Mas aí, com o tempo, se percebeu que ele não era muito usual e aí foram deixando de ser usado. Então aqui eles continuam sendo utilizados, mas principalmente em redes de TV a cabo, né? Então aquele cabo que serve para transmitir, para fazer a conexão de uma TV por assinatura, é um cabo coaxial, né? Para a transmissão de sinais de TV e internet, né? Vale ressaltar, entretanto, que uma parte das redes de TV a cabo também tem sido substituída por fibra ótica. Então até na TV a cabo, o cabo coaxial está sendo substituído gradativamente. Mas a parte da rede que chega à casa do usuário ainda sendo mantida em cabo coaxial. Então, se você quiser ter um exemplo, basta você olhar na casa de alguém que tem uma TV por assinatura, aquele cabo, ele é um cabo coaxial, tá, gente? E os conectores, né? A gente precisa saber que o cabo, existe um meio de transmissão que é o cabo, e ele precisa ter um conector, né? Então, atualmente, os cabos coaxiais, ele continua sendo muito utilizado nas redes de TV a cabo por assinatura, para a transmissão de sinais de TV e internet, né? Vale ressaltar, entretanto, que ele também está sendo utilizado, está sendo substituído por fibra. Isso é que eu acabei de falar para vocês, mas a questão do conector é que vai interessar aqui para a gente, ó. São exemplos de conectores utilizados no cabo coaxial, o FRG 59, o conector FRG 06. Então, aqui são exemplos, ó. O 59, aqui está mostrando com rosca, o 59 para clipar, o 59 com clipagem com antifixo, né? Então, já está colocado aqui. O FRG 06 com rosca, o FRG para clipar, o FRG para clipe com anel fixo. Então, aqui, ó, a gente tem um alicate de compressão para o conector RG59 e o RG06, né? E aqui, se você quiser saber como montar um cabo coaxial, eu coloquei um vídeo disponível, né, no YouTube para você estar acessando esse link. Acesse o link montar cabo coaxial e aí você vai estar sabendo como é que serve, como é que você monta um cabo coaxial, tá, gente? Agora aqui o mais interessante, que vai interessar realmente para a gente, é o cabo pá trançado, né? Que é o que é mais utilizado, né? O tipo de cabo mais utilizado em rede de computadores. Então, que cabo é esse, professor? Então, você pode estar me perguntando se é o mais utilizado. Então, é aquele cabo azulzinho, né? Que a gente sempre vê nas redes de computadores, né? Devido a ele é mais utilizado devido ao seu baixo custo, facilidade de manipulação, né? A colocação de conectores, a facilidade de passar pelos locais, né, pelas caneletas. Ele tem um suporte de alta velocidade de transmissão. Existem dois tipos, o TP e o STP. A diferença entre eles, observe bem que o cabo TP e o STP é justamente a existência de uma malha em volta do cabo, que protege contra as interferências. Então, o TP ele não tem essa proteção, ó, e o STP já tem. Né? Então, esse cabo de par trançado, blindado, né, ele é o mais utilizado, né, com blindagem e sem blindagem. O cabo par trançado blindado, né, esse aqui, ó, que possui essa blindagem externa, STP, ele possui uma blindagem metálica de alumínio, melhorando a proteção contra ruídos. Permite maior proteção contra todos os tipos de interferências externas, porém ele é mais caro que o cabo de par trançado não blindado. O STP ele é muito pouco utilizado, sendo basicamente necessário em ambiente externo, com grande nível de interferência eletromagnética. Então, o pessoal prefere não usar o blindado, mas quando a gente vai transmitir, o cabo ele continua passando no ambiente externo, aí ele é substituído pelo blindado, tá? Então a gente chega a falar agora do cabo par trançado não blindado, que ele é o mais popular, né? Ele é simples, mais barato de montar, é conhecido popularmente como cabo de internet, já que as pessoas têm o hábito de compartilhar a internet com os vizinhos utilizando esse cabo. Também ainda é o mais utilizado para montar rede de computadores locais nas empresas, sem não possui blindagem, o que torna mais barato, facilitando a sua passagem por outros locais. Tá ok? Então esse cabo aqui, pessoal, quando você chega numa empresa, ou se você chega numa lan house, ou alguns casos também, você já vê esse cabinho azul, então você já sabe que ele é um cabo par trançado, tá? Se você quiser comprar esse cabo, comprar os conectores, que a gente já vai ver como é que funciona esses conectores, então ele é um cabo que ele é barato, né? Você pode estar fazendo esse investimento para você testar, para você montar o seu cabo, tá certo? Porque ele é em conta, não é caro para você estar fazendo isso aí, tá? Observe aqui que ele não possui blindagem, tá? Diferente do STP, ele não possui aquela blindagem. Então, vamos continuar aqui vendo quais são as vantagens do cabo TP.
Ele não tem blindagem, como eu já falei, né? Não precisa de aterramento. Ele é um cabo leve, fino, de baixo valor por metro, como eu já falei para vocês, e de conectores baratos, né? Os conectores deles também são baratos. No cabo estruturado para o cabo TP, quando há mau contato ou o cabo é interrompido, apenas o micro para de funcionar, enquanto o resto da rede continua funcionando normalmente. Então, quando a gente está trabalhando com ele em alguma rede, se aquele cabo que vai até aquela rede ele parar de funcionar, né? Somente aquele computador para de funcionar. E ele possui também outra vantagem, que são altas taxas de transmissão. Tá, pessoal? Então, aqui são algumas vantagens do cabo TP. Né? Agora, vamos falar do conector que existe nele. Observe aqui que ele possui um conector na ponta dele, ó. Então, o conector para cabo para trançado mais utilizado em rede de computadores é o RJ45. Existe o RJ45 macho, né? Que ele é utilizado nas extremidades do cabo, ó. Observe, vamos voltar bem aqui no slide anterior, que a gente tem aqui, ó. Isso aqui são conectores, né? Então, esse RJ, ele não vem junto com o cabo, pessoal. Então, tem, ó, observe aqui que ele tem que montar ele, colocar ele aqui, tá? Ele não faz parte do cabo. O cabo é somente essa partezinha azul. Isso aqui são conectores que se chama RJ45, e aí você tem que comprar, né? Também tem que montar. Então, existe o conector RJ45 macho, né? Que é aqui, ó, que faz parte do cabo, foi implementado aqui, colocado no cabo, clipado, né? A gente vai já ver o que é isso, que é utilizado nas extremidades do cabo, e o RJ45 fêmea, que está presente na placa de rede. Então, a gente vai falar um pouquinho de placa de rede, mas eu já posso adiantar para vocês que você precisa conectar o cabo na placa de forma que encaixe, tá, pessoal? Então, isso aqui na placa é o RJ fêmea, né? Já vem na placa. Está presente na placa de rede, no switch, nos hubs, nos roteadores, né? Que a gente vai ver também falar de cada um desses equipamentos daqui a pouco. E também nas tomadas fixas na parede onde liga o cabo que vem do computador. A figura abaixo ilustra esses conectores. O RJ macho é bastante semelhante ao conector do telefone, que se chama RJ11, com a diferença de enquanto o RJ11 é feito por um par de 2 fios, o RJ é feito por 4 pares, 8 fios, né? Aqui mostrando a diferença entre esse cabo e o cabo que conecta o conector do telefone, né? E dizendo que o RJ ele é montado com 4 pares de fio, né? 8 fios. Ó, como eu falei para vocês, o conector, ele não vem já montado no cabo. Você compra somente o cabo, você tem acesso somente ao cabo. Então, os conectores você também compra separadamente, o RJ45 macho, né? Que é o que vai colocar no cabo. Então, para você poder fazer a montagem, você tem que fazer uma cripagem, né? E aí você precisa de um alicate crimpador. Então, a colocação do conector RJ45 no cabo de pá traçado é bastante simples e requer apenas um tipo de alicate especial para essa finalidade, chamado alicate clipador, que pode ser visto na figura abaixo, ó. Esse aqui é o alicate, é ele que vai fazer a clipagem, a colocação do conector no cabo. Tá, pessoal? Então, ó, como é que eu faço para montar o cabo? Então, o cabo pá trançado, ele funciona em 4 pares, né, no total de 8 cabos coloridos. Então, se você quiser aprender a montar esse cabo, o cabo com o seu RJ45, seu conector, então você acessa esses 2 vídeos, montar cabo pá trançado 1 e montar cabo pá trançado 2, que eu estou disponibilizando o link. Vocês vão assistir no YouTube e vão ver como é que a gente faz isso aí, tá ok, pessoal? Então, a gente precisa também entender o seguinte, né? Que as redes, ela possuem padrões de cabos, né? Como a gente tem mais usabilidade de estar usando o cabo pá trançado, que ele é o mais utilizado, então a gente vai aprender aqui alguns padrões de conexão para poder estar montando, para poder estar entendendo como é que funciona esse cabo, né? Então, o TP, ele possui um padrão de cores, né? Aqui eu tenho, ele deve ser utilizado nas 2 extremidades do cabo, quando o cabo for interligado ao computador ou root. Então, o primeiro padrão que a gente tem é o 568A. E aí ele segue esse padrão de cores, né? O branco, o verde, o branco, laranja, o azul. A gente chama de branco porque ele tem predominante mais a cor branca com a corzinha colorida. Branco azul, o laranja, o branco, vermelho e vermelho, tá? Então, esses aqui são os pares que se formam. Nessa sequência de cores, ó, vamos observar aqui da esquerda para a direita, nos pares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente é chamado de padrão 568A, tá? Do cabo pá trançado. Ó, ele deve ser utilizado nas 2 extremidades do cabo. Então, se você vai utilizar esse padrão 568A, então você utiliza esse montagem de
de cores numa ponta e na outra ponta. Mas como assim, professora? Vamos ver bem aqui, ó. Eu tô falando dessa montagem aqui, dos pares que vão se montar e a sequência de cores, tá? Observe aqui que eles são da cor que tá mostrando lá, são as cores, né? Os oito cabinhos coloridos que vai ter dentro do cabo para trançado, tá ok, gente? Então, ó, existe também outro padrão, que é o 568A e o 568B, né? Então, para que vai servir, pessoal, esse tipo de padrão, essas cores? Vai me servir de alguma coisa? Vai, ó. Porque nesse caso, ó, caso se deseje interligar dois computadores diretamente com o cabo, quer dizer, sempre a gente ligar, fazer interconexão entre computadores, tenho que ter um equipamento intermediário, que a gente vai ver os hubs, switches, roteadores, mas a gente pode fazer uma conexão da rede diretamente de um computador para outro, sem precisar de um meio de transmissão intermediário. Como faço isso? Utilizando em cada uma das pontas o seguinte padrão. Utilizo numa ponta o padrão T568A e na outra ponta o padrão 568B. A gente vai chamar isso aqui de crossover, né? Esse tipo de cabo, que é normalmente chamado de crossover, também deve ser utilizado para interligação de dois equipamentos, como switch ou hubs. Então, o padrão 568A já falei para vocês, o 568B muda um pouquinho desse padrão de cores. Ele é o que? Laranja, branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, vermelho e vermelho. Então, como é que eu faço para fazer esse cabo, professor? Como é que funciona essa questão de fazer um crossover, né? É você sequenciar as cores de um cabo num lado, numa ponta, e sequenciar o padrão de cores na outra, usando o 568A numa ponta e o 568B na outra. E aí você vai poder ligar o computador um direto no outro, formando uma rede sem precisar de um equipamento intermediário. Isso se chama cabo para trançado crossover. Você também quiser saber como é que faz para montar, né? Aqui eu também coloquei o link lá disponível para vocês na plataforma montar cabo para trançado crossover, tá ok? Então, para a gente finalizar essa questão de cabos, a gente tem que falar da fibra ótica, né? Uma fibra, ela é composta por um núcleo de vidro ou plástico revestido por uma casca, né? Os sinais são transmitidos pelo núcleo na forma de pulsos de luz, né? Apesar de pequenas dimensões da fibra propriamente dita, o cabo de fibra ele possui um revestimento de proteção, ó, ele já observa aqui que ele já é diferente, né? Do cabo que eu mostrei para vocês, o coaxial e também o cabo para trançado, né? Esse revestimento inclui, por exemplo, uma capa de PVC, aqui ó, um teflon, dentro do qual são adicionados fios de clevan, aqui os fios, que é o material usado em coletas à prova de bala. A figura abaixo ilustra um cabo de fibra ótica. Então, observe aqui a forma como ele é montado, né? O fibra ótica ele já é bem diferente dos cabos que eu já mostrei para vocês, né? Algumas informações a respeito da fibra ótica. As taxas de transmissão suportadas pelas fibras óticas são muito superiores à dos cabos metálicos, né? Do cabo par trançado coaxial, podendo chegar a dezenas de gigabits por segundo. A verdade, o que limita a velocidade das redes que utiliza fibra ótica são os equipamentos que transmitem e recebem o sinal, e não a fibra. Quer dizer, a fibra ela é muito rápida, ela consegue transmitir a muita velocidade, mas aí existem equipamentos meio de transmissão que a gente vai ver daqui a pouco, os hubs, roteadores, que eles não conseguem acompanhar a velocidade da fibra, né? Então, as fibras, ele apresentam melhores taxas de transmissão e atingem as maiores distâncias, existindo ainda outras vantagens importantes. Ruídos e interferências eletromagnéticas, elas não afetam a fibra ótica. O vidro, ele é um material menos vulnerável à corrosão que o cobre, então é mais difícil um cabo de fibra se desgastar do que um cabo de cobre, e as fibras elas são mais leves do que cabo de cobre, então é mais fácil de você manusear e você transportar, tá ok? Para finalizar aqui, a gente vai mostrar aqui um exemplo aqui de um cabo, uma fibra, né? O custo da fibra da mão de obra para instalação e manutenção é superior do cabo coaxial, ela tem suas vantagens, porém, ela tem um custo alto, né? Naturalmente, os custos dos equipamentos com suporte à fibra é mais elevado do que os equipamentos para cabo coaxial e para trançado. E aqui a gente vai começar agora, pessoal, a falar, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida em relação aos cabos, né? O cabo coaxial, o cabo para trançado é a fibra. A gente vai começar agora a falar especificamente dos redes sem fio. Então, sem fio, a Ela está falando, não tem cabo.
A necessidade de ter um cabo para conectar o dispositivo que precisa acessar uma rede restringe as redes locais, a partir do que esse acesso pode ocorrer e limita a mobilidade do usuário enquanto a está acessando. Quer dizer, quando está instalado via cabo, você só não pode se deslocar, só pode se deslocar até onde o cabo vai. E com a rede sem fio não, você pode ter maior mobilidade, estar acessando de qualquer lugar, sem necessidade de estar preso a um fio, né? Isso tudo motivou o surgimento de tecnologias de transmissão de dados sem utilização de cabos, ou seja, através do ar. São chamadas de rede sem fio, wireless, ok? Como muito das redes que utilizam cabo, agora a gente vai ver agora o meio de transmissão wireless, né, sem fio. São basicamente agrupados em rádio, radiofrequência, micro-ondas, laser e infravermelho. Então vamos falar primeiro da rádio e radiofrequência. As ondas de rádio, elas são fáceis de gerar e conseguem percorrer longa distância e atravessar prédios e paredes. Devido a essa característica, elas são amplamente utilizadas. Basicamente, existem dois modos de transmissão em radiofrequência: as ondas que se propagam de forma difusa, omnidirecionais, e as ondas que se propagam de forma direcional. E aí são chamadas de direcionais. Ondas de rádio omnidirecionais se propagam em todas as direções, possibilitando várias conexões. E as ondas de rádio direcionais, elas concentram em única direção, seus sinais podem ter alcance curto, amplo ou longo e restrito. Então isso aqui é mais um pouco de teoria sobre o que é essa rádio e radiofrequência. Então, como funciona? O que interessa realmente para a gente é como funciona a internet via rádio, por exemplo. Então, a internet via rádio, ela é usada atualmente por uma vasta parte da população, tanto em seus trabalhos quanto em suas casas. O acesso à internet é possível através de um bom sinal, um provedor e uma empresa responsável por esse serviço. É importante saber que o provedor de internet deve ter várias torres de internet distribuídas pela cidade, cada um responsável por transmitir para uma parte da mesma, né? Então, são várias torres na cidade distribuindo o sinal via rádio. Essas torres são conhecidas como POPs e são elas que transmitem o sinal da internet. Como essa distribuição não seja bem planejada, às vezes acarreta em perca de sinal. Então é preciso que a pessoa tenha um provedor naquela cidade, uma empresa que vá transmitir esse sinal. E que na cidade existe uma torre que vai estar transmitindo esse sinal via rádio. Né? Como é que funciona? Continuando aqui como funciona. Para que você adquira a internet via rádio, o que precisa? Primeiro, é feita a instalação de uma antena em sua residência. Então é preciso que cada residência tenha uma antena de instalação, né, instalada. Deve ser colocada de maneira mais precisa possível para que ele fique perfeitamente alinhado com a torre. Ou seja, deve ser possível enxergar a torre sem nenhum obstáculo na frente. Então, a antena que é instalada na casa da pessoa que vai ter internet via rádio, ela tem que estar o quê? Tem que estar conectada, né, diretamente com a torre, de forma, especialmente que não tenha nenhum obstáculo entre o sinal que vai ser transmitido, né, as ondas de rádio que vão sair lá da torre até a antena que está instalada na casa da pessoa que está adquirindo essa internet via rádio. Daí o motivo de sempre ser instalado no topo de residências e prédios, né? Essa antena recebe o sinal emitido pela torre, vai receber o sinal da torre até a antena e através de um cabo o transportará ao modem, né? Então dentro de casa ela vai ter que ter um cabo, né? Ela é via rádio, mas dentro vai ter que ter um cabo conectando o modem. Tem que ter um modem também para isso. Algumas vezes esse aparelho fica próximo à antena ou junto ao computador. Às vezes fica junto com a antena o modem e outras vezes não, fica junto com o computador. Esse aparelho realiza as funções e é conectado à placa de rede do computador que permite a conexão com a internet. Então você precisa conectar um modem, né, ao seu computador. E aí, essa conexão do modem com o computador que vai permitir o acesso à internet. Então, o que eu entendi de conexão via rádio? Eu preciso ter um provedor na minha cidade que disponibilize o serviço, a empresa que disponibiliza o serviço via rádio. Tenho que ter uma torre de transmissão, né? São as POPs daquela empresa. Tenho que ter instalado em minha casa uma antena, né? Tenho que ter instalado um modem e tem que ter um meio de conexão, né? Que é um computador, um tablet, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Na imagem ao lado, você pode ver como consiste o funcionamento. Perceba que o sinal da antena, a emissora 1, a gente tem aqui uma emissora, né? Chega a receptor 1, 2, 3, sem mudar de direção, sendo, portanto, um bom sinal, ou seja, o sinal não encontra obstáculos ou precisa ser desviado para chegar ao seu destino. Outra coisa, na maioria das vezes, esse sinal de rádio ele é dividido, né? Ele não é um sinal único, ele é dividido. Quanto mais pessoas instalarem a internet via rádio na sua cidade, naquele local, mais o sinal vai ser dividido para todos, tá ok?
Micro-ondas, né? Outra forma de conexão via sem fio, desculpe, são as micro-ondas. As micro-ondas ela tem como fonte de radiação os circuitos eletrônicos. As frequências de rádio das micro-ondas são altas e têm um comportamento de ondas de luz. Com esse motivo, seguem em linha reta, não podendo existir nenhum obstáculo no meio dessa linha. Precisa de antenas também, que realizam a transmissão receptora e modulação da radiofrequência, sendo que essas antenas devem estar na distância de 5 a 80 km. Vantagem em relação ao uso de cabo. A construção de duas torres é a mais barata, que a colocação de cabos para interligar grandes distâncias e a de manutenção mais prática também. Então, esse aqui é um exemplo, como seria essa transmissão utilizando micro-ondas, né? Vamos ver aqui um exemplo. As micro-ondas elas viajam em linha reta, assim a distância que uma transmissão desse tipo pode alcançar está relacionada diretamente à altura da torre transmissora. Isso porque a torre transmissora deve enxergar a receptora sempre, né? Se via rádio, a gente tem que tentar deixar um mínimo de obstáculo entre a transmissão e a recepção. Assim, montanhas ou própria curvatura da Terra podem interferir na transmissão. Assim, um exemplo, a comunicação por micro-ondas é muito utilizada na telefonia a longa distância, em telefones celulares, na transmissão de sinais de TV, de transmissão de TV por assinatura. Então, isso aqui são exemplos de transmissão via micro-ondas, né? Uma coisa interessante que a gente pode estar citando é quando a instalação de uma TV por assinatura. Observe que quando a pessoa vai fazer essa transmissão, ele fica procurando o melhor sinal, né? Fica procurando o melhor local, a antena, né? A antena que está sendo instalada, né? Da TV por assinatura, ele fica procurando a posição do satélite de onde está transmitindo essa informação. Então, por isso que ele fica procurando. É preciso que não tenha obstáculos, né? É preciso que a receptora enxergue a transmissão deve enxergar a receptora, quer dizer que não adianta você estar instalando se a sua anteninha não está voltada para o local onde está sendo transmitido o sinal. É muito parecido com a de via rádio. E a laser, vamos ver aqui como é que funciona a questão laser. Outra forma de transmissão sem fio é o sinal óptico sob forma de laser, que já vem sendo utilizado há algum tempo. Apesar do custo relativamente baixo, esse tipo de rede sem fio enfrenta alguns problemas, né? A rede sem fio, ela não consegue ultrapassar obstáculos como parede, tem limitações de alcance de 400 metros, estão sujeitos a interferências climáticas como nevoeiros ou chuvas que podem interromper a transmissão. Exemplo de comunicação é uma bidirecional usando laser, onde ondas de calor podem interferir nesse sistema de comunicação. Então aqui é outro tipo de rede sem fio, né? Utilizando rede, mas que ela não é tão utilizada, né? E, para finalizar, vamos ver o infravermelho, né? A transmissão de informações através do espectro infravermelho é nossa velha conhecida. Quando se utiliza o controle remoto para mudar o canal de TV ou a faixa do CD Play, na maioria das vezes estão utilizando a tecnologia de rádio infravermelho. Como esse tipo de transmissão de dados é feita pelo ar, ou seja, uma wireless não necessita de fio ou cabo, pois ela é muito prática. A infravermelho utiliza uma faixa de luz infravermelha para transportar os dados entre os dispositivos. Tem dificuldade de transmissão para distância superior a 30 metros, é muito utilizado em impressoras e palmas. Já existe impressoras e palm tops, alguns celulares que utilizam essa tecnologia de infravermelho, que conseguem se comunicar através de infravermelho, tá? E aí, eu espero que vocês tenham aprendido, né, a diferença entre cabo wireless, né? Vamos dar uma revisada, vamos assistir os vídeos que eu solicitei. Se você estiver tiver dúvida, tire dúvida com os dois tutores, o presencial à distância, também estão à disposição através do meu WhatsApp e também do meu e-mail, tá ok? Então, até a próxima videoaula.